queridos adolescentes, irmãos e irmãs. Meu nome é Bianca, eu sou jovem da igreja em Pimenta Bueno, Rondônia. E hoje, nesse vídeo, eu vim aqui para conversar com vocês a respeito de um tema que é muito presente no nosso dia a dia e que, se não todos, mas a maioria de nós fazemos o uso, que são as redes sociais. Exatamente. De maneira mais formal, assim, nós podemos dizer que as redes sociais, elas são uma estrutura que foi criada para que as pessoas pudessem se conectar com base nos seus interesses e também nos seus princípios, nos seus valores. Então, de forma geral, a rede social, ela é uma ferramenta utilizada para que as pessoas possam interagir entre si. E atualmente, nós temos o uso dessas redes bem aflorado na nossa sociedade. Como eu disse, se não todos, mas a maioria de nós fazemos uso dessas redes sociais. E naturalmente elas se tornaram algo muito necessário para nós e que faz parte do nosso dia a dia. Nós realmente não conseguimos mais viver sem as redes sociais, viver sem a internet, sem poder ter contato com as pessoas dessa forma, por meios eletrônicos. Inclusive, atualmente muitas pessoas usam essa ferramenta como uma forma de trabalho, usando as redes sociais para ganhar dinheiro. Então nós vemos que isso tem se feito muito presente no nosso dia a dia e nós podemos usá-las de diversas formas. E elas podem nos ajudar exatamente nesse ponto, A questão das pessoas que ganham dinheiro com isso, também nós podemos usá-la para compartilhar momentos, fotos, vídeos, enfim, para conversar com as pessoas, para conhecer as pessoas. E não necessariamente que essas pessoas estejam próximas a você, mas o ponto é exatamente esse, Você poder conversar, conhecer pessoas que estão até mesmo do outro lado do mundo, Então, hoje aqui nós vamos falar a respeito disso e mostrar os pontos positivos e os pontos negativos em relação a essa questão das redes sociais. Antes de mostrar os pontos negativos, nós vamos falar sobre como as redes sociais elas podem nos ajudar, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós podemos falar aqui é que hoje nós temos uma ferramenta muito interessante no nosso meio, que é a comportagem dinâmica. E atualmente, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, como não tem a possibilidade de estar a todo momento saindo, também foi criada essa ferramenta da comportagem dinâmica, só que digital. Olha só que interessante. Então, por meio das redes sociais, por meio da internet, nós podemos alcançar pessoas, podemos levar a palavra do Senhor para elas. E isso é algo maravilhoso, principalmente porque, por meio da internet, nós podemos alcançar um número muito maior de pessoas. Então, gente do mundo inteiro consegue ter acesso à palavra de Deus. E isso é grandioso, graças a Deus por essa ferramenta da comportagem dinâmica digital. E aí, além disso, como eu disse anteriormente, as redes sociais, elas nos permitem ter acesso, falar com pessoas que estão até mesmo muito distantes de nós. Ela nos permite conhecer essas pessoas e também nos permite assistir vídeos, ouvir hinos, ouvir as mensagens, podcasts e muito mais por meio das redes sociais. Inclusive, se você está vendo esse vídeo, você está fazendo uso de uma rede social que é o YouTube. Então, nós vemos que realmente essas ferramentas são maravilhosas para que a gente possa também ter acesso à palavra de Deus. Glória a Jesus por isso. Além disso, essas ferramentas, por ter um alcance muito grande de pessoas, elas nos ajudam na pregação do Evangelho. Nós temos a ferramenta do Posso Orar por Você e, além disso, também as postagens que nós fazemos, o Avança Jovem, o Ministério de Mulheres, o Instituto Vida para Todos,
todas essas linhas criaram também Instagrams, Facebook. Então, isso faz com que nós alcancemos uma quantidade muito grande de pessoas e nós temos relatos de diversas pessoas em vários lugares do mundo que têm conhecido essas ferramentas, que têm conhecido, né, o nosso ministério, e muitas pessoas têm sido salvas por meio disso. E por fim, como eu já ressaltei aqui antes, o ponto, né, positivo dessa linha, dessas redes sociais, é que elas têm um alcance muito grande, uma velocidade também, né? No mesmo momento que você está aqui, você pode enviar uma mensagem para uma pessoa e chega no mesmo momento para ela. Então, é realmente muito rápido e nos ajuda muito. Mas também tem os pontos negativos. E nós vamos falar sobre eles agora. O primeiro dos pontos negativos que eu quero conversar aqui com vocês falando sobre a questão de como as redes sociais elas podem nos dominar. Bom, elas foram feitas para que nós tivéssemos essa conexão entre as pessoas, mas não para que elas nos dominassem, mas que nós dominássemos sobre elas. Entretanto, não é bem isso que acontece normalmente. Principalmente no meio dos jovens, há um descontrole grande em relação à questão do uso dos aparelhos eletrônicos, quer seja celular, computador, PlayStation, Xbox, televisão, enfim, né? Há um descontrole muito grande em relação ao uso desses aparelhos e nós vemos que isso muitas vezes atrapalha o tempo de comunhão com o Senhor. E é aí que entra o problema, é aí que se encontra o problema. Nós não podemos deixar que essas coisas tirem o nosso tempo de comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus deve ser primazia na nossa vida. Ela não deve estar em segundo, terceiro, quarto lugar. Não, ela tem que estar em primeiro. Então, se nós deixamos que essas coisas ocupem o lugar do Senhor no nosso coração e na nossa vida, nós realmente estamos pecando contra o Senhor, né? Porque Ele deve estar em primeiro lugar. E aí, eu não sei se vocês já assistiram, mas é até uma recomendação. É um documentário que tem disponível na Netflix. O nome é O Dilema das Redes. E lá vem mostrando um pouco a respeito de como as redes sociais elas foram criadas, para que elas foram criadas e como elas têm agido no nosso meio atualmente, levando até mesmo as pessoas a ficarem doentes, psicologicamente e fisicamente também. Levando muitas vezes à depressão, à ansiedade, porque as pessoas olham os influenciadores, enfim, e acreditam que a vida deles é perfeita, os seus corpos são perfeitos. Nós acabamos por nos comparar a essas pessoas e olhar a nossa vida e achar que a nossa vida não tem graça. Então, muitas vezes entramos nesse ritmo de ficar só observando isso e acaba que nós perdemos o foco e somos até atingidos, né, no nosso corpo, Senhor Jesus. Além disso, a internet também, as redes sociais, nós vemos isso lá nesse documentário, que há uma manipulação por trás. Eu não sei se você já reparou, mas, por exemplo, quando você vai procurar um tênis na internet, você quer comprar um tênis, e aí você entra lá no site, Netshoes, por exemplo. Depois que você entra e você procurou, você pode entrar em qualquer site, no Facebook, no Instagram, no Google Chrome, e você vai procurar lá sobre qualquer outro assunto, vai sempre aparecer o tênis para você comprar, porque você procurou por ele. Então ele vai estar sempre mostrando para você. E é por causa disso, né? Ele fica sempre mostrando para que leve você a comprar. Então, nós vemos que há realmente uma manipulação por trás para que nós sejamos levados a fazer o uso de certas coisas. Além disso, também a internet nos traz um alto grau de exposição, porque não são todas as pessoas, mas muitas, né, passam, a gente vive alguns momentos e a gente quer registrar, quer postar, para que as outras pessoas possam ver.
E tudo isso gera um grau de exposição. Algumas pessoas têm um controle maior em relação a isso, mas outras nem tanto, e postam tudo que vem pela frente. Mas isso é realmente algo que nós devemos tomar cuidado, porque nem tudo que nós vemos nós devemos compartilhar nas nossas redes sociais. Nós precisamos, como cristãos, ter cuidado com relação àquilo que a gente compartilha, com relação àquilo que a gente vê. E eu ainda não tinha citado nenhum versículo da Bíblia, mas eu quero citar aqui para vocês dois versículos que estão lá em 1 Coríntios. O primeiro deles está em 1 Coríntios 6:12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, nós vemos aqui que essas coisas, as redes sociais, os aparelhos eletrônicos, eles não devem dominar sobre nós, mas nós devemos dominar sobre eles. E é lícito usar, não é proibido, você pode usar, mas é necessário que haja um equilíbrio, porque essas coisas não podem tomar o lugar do Senhor na nossa vida. E o outro versículo que eu tenho para falar com vocês é 1 Coríntios 10:23, que diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, entra aí a questão do compartilhamento, né, de notícias. Nós devemos ver se aquilo que nós estamos compartilhando edifica as outras pessoas. Se aquilo que nós estamos compartilhando expressa o Senhor. Nós, como cristãos, o nosso papel é expressar o Senhor. Então, o meu encorajamento aqui para vocês, para finalizar o vídeo, é esse. Nós precisamos ter em mente de que o nosso objetivo é expressar o Senhor por meio das nossas redes sociais. É falar do Senhor. E, além disso, nós não podemos deixar, frisando aqui para vocês novamente, nós não podemos deixar que essas coisas tomem o lugar do Senhor na nossa vida. O Senhor deve estar em primeiro lugar. Ele é a nossa primazia e deve ser a nossa primazia. Então, é isso. Fiquem com o Senhor, pratiquem essa palavra e Jesus é o Senhor. Lembrem de curtir o vídeo, de comentar o que vocês acharam, de compartilhar com seus amigos para que outras pessoas possam ver essa palavra. E é isso. Até mais. Jesus é o Senhor.